Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre algumas alterações relacionadas à defesa, no caso, na maioria das vezes, do empregador nos processos trabalhistas. Uma das alterações introduzidas pela reforma trabalhista foi no que diz respeito ao preposto. Antes da reforma trabalhista, o entendimento sedimentado na jurisprudência é que o preposto deveria ser necessariamente empregado da reclamada, se fosse um empregador, com exceção do empregador doméstico, das micro e pequenas empresas. Salvo esses três casos, o preposto deveria ser empregador. E aí, se aparecesse lá na audiência trabalhista o preposto, ou seja, aquele que ia representando o empregador na audiência, para prestar inclusive depoimento pessoal, e ele não fosse empregado do empregador, o juiz decretava a revelia. Agora a lei diz que o preposto pode ser qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente empregado da empresa. Isso traz algumas possibilidades de na prática, para o advogado da empresa, eventualmente ele se utilizar no caso de algumas situações. Por exemplo, chega na audiência e o preposto não veio. Liga da estrada, olha doutor, estou aqui, o trânsito está terrível, não vou conseguir chegar aí. Como regra, essa impossibilidade de não chegar por conta do trânsito não é aceita como justificativa para a ausência do preposto. A consequência seria, via de regra, revelia da empresa. O que o advogado pode eventualmente fazer? Pode, pelo texto da lei, ele pode pegar um preposto ad hoc, uma pessoa que está ali. Lógico, vai instruí-lo, nesse caso, do que tem que falar, porque afinal o preposto ele não precisa ter presenciado os fatos, porque ele não é testemunha, mas ele tem que saber dos fatos, porque o juiz eventualmente pode tomar-lhe o depoimento. E se ele não souber dos fatos, o juiz vai aplicar a confissão. Embora não seja revel, pode ser confesso. Então perceba, com essa alteração legislativa, qualquer pessoa pode ser preposto, inclusive um preposto ad hoc, um estagiário do advogado, ou a pessoa ali conhecida que se dispõe a praticar aquele ato e depois, lógico, o advogado vai ser diligentemente, vai juntar a carta de preposição aos autos. Tá? Tem que ter muita cautela, né, nesse procedimento, para que não fique aí parecendo que se está agindo de má fé. Mas é o quê? É uma possibilidade com essa alteração do artigo 843, parágrafo 3º. Uma outra possibilidade que surge com a alteração trabalhista está lá no artigo 844, parágrafo 4º e parágrafo 5º da CLT, também introduzidos pela reforma trabalhista. O que veio falar no parágrafo 5º? Antigamente, se a empresa fosse revel, ou seja, se o preposto não viesse para a audiência, estando presente o advogado, com toda ali a sua boa vontade para produzir prova, o juiz, como regra, o juiz trabalhista, não aceitava a defesa. Mas, doutor, já está inserido aí no sistema, no caso agora, antigamente quando o processo era físico, o juiz nem recebia a defesa. Hoje, com o processo eletrônico, você vai falar para o juiz, já está inserido aí no processo. O que acontece? Antes da reforma trabalhista, os juízes não aceitavam a defesa e documentos. Aplicava a revelia, confissão à matéria de fato e acabou. A lei agora diz expressamente o seguinte, parágrafo 5º do 844. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Isso muda radicalmente as possibilidades processuais para a defesa do empregador no processo trabalhista. Por quê? Porque esse parágrafo, aliado ao que está no parágrafo 4º, o que diz o parágrafo 4º? A revelia não produz efeito mencionado no caput. O caput diz, do 844, diz que se a empresa estiver ausente, aplique-se a revelia e a consequente confissão à matéria de fato. E o parágrafo 4º diz que não se aplicará a revelia se, vai lá para o inciso 4º, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. A alegação inverossímil é aquela que não condiz com a realidade. Tá? Mesmo confesso, o juiz fala, não, peraí, um exemplo, o empregado que vem fala que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer dizer, embora seja possível, não vamos descartar, é possível,
mas é muito pouco provável, fere aquilo, o bom senso, né, o senso comum, que alguém trabalhe 24 horas por dia, durante 7 horas por semana, salvo em alguns casos que a pessoa sustente uma tese que estava à disposição, mas é aquele tipo de situação que o juiz fala, opa, vamos dar uma olhadinha direitinho, né? E o segundo, que é o que vai aqui, o ponto que eu quero ressaltar, é aqueles que estiverem em contradição com prova constante dos autos. Perceba, antes da reforma, os juízes nem consideravam os documentos, nem aceitavam os documentos que foram juntados. Com o disposto no parágrafo 5º, o juiz aceita a defesa e os documentos que foram juntados. Se esses documentos, não obstante a revelia da empresa, perceba, o preposto não está lá, o advogado não conseguiu ninguém para um preposto ad hoc, ele entrou com a cara e a coragem sozinho ali. O que ele vai fazer? Ah, perdi. Não, calma. Se a defesa e os documentos estiverem juntados ali, o juiz vai ter que analisar a revelia à luz desses documentos juntados com a defesa. Vamos a um exemplo. Imagine que o empregado alegou na petição inicial, curto e grosso, que trabalhava 12 horas por dia. Vem a empresa e junta a defesa, falando, não, ele não trabalhava em horas extras, e olha, está aqui os cartões de ponto, onde ele anotava 8 horas diárias. Tá? Vamos imaginar que tenha. Antes da reforma trabalhista, o juiz nem considerava esses cartões de ponto, porque afinal não considerava a defesa. Agora, diante da documentação, cartão de ponto juntado ao processo trabalhista com a defesa, o juiz vai o quê? Vai ter que, no mínimo, permitir ao advogado que produza, por exemplo, o depoimento pessoal do reclamante e, eventualmente, pode até abrir a possibilidade para a produção de provas testemunhais. Por quê? Porque, nesse caso, diz agora a lei, a revelia não será aplicada se estiver em contradição com a prova constante dos autos. Qual prova? O documento que acabou de ser juntado com a defesa. Isso aí abre um leque de oportunidades para a defesa do empregador muito grande, que antes da reforma não existia. Eu fico por aqui, um abraço e até a nossa próxima aula.